Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre o tema do contrato preliminar, correspondendo à unidade 6 do nosso programa. A gente já falou de negociações preliminares, antes da gente falar de formação do contrato. A gente estava falando de preparação do contrato. Mas o que é, então, o contrato preliminar? É a mesma coisa? Não, não é. Vocês podem ver que eu já coloquei até a diferença aqui no quadro. Mas eu vou explicar primeiro o que seja o contrato preliminar para a gente poder entender a diferença. Contrato preliminar, que também é chamado de pacto de contraendo ou contrato promessa, é um contrato que tem por objeto a efetivação, a celebração, a realização de um contrato definitivo. Nós já falamos em linhas muito breves sobre ele quando a gente falou de classificações dos contratos, porque nós diferenciamos contrato definitivo do contrato preliminar. No contrato definitivo, as partes criam entre si uma série de obrigações. Por exemplo, uma compra e venda, o comprador assume a obrigação de pagar o preço, o vendedor assume a obrigação de entregar a coisa, entre outras obrigações laterais, acessórias que podem ser criadas, mas as principais são essas. No contrato preliminar, a minha obrigação é de criar este segundo contrato definitivo. Então, eu posso ter um contrato preliminar de compra e venda, e é muito comum, inclusive, essa modalidade, em que as partes acordam que no momento oportuno, futuro, elas vão fazer um contrato definitivo de compra e venda. E podem antecipar aí, para durante esse contrato preliminar, alguma obrigação até desse contrato futuro, como o pagamento do preço ou de parte do preço. Mas o que importa para a gente é que o objeto, a obrigação que se cria no contrato preliminar, é uma obrigação de fazer, que consiste em manifestar a vontade naquele momento adequado, naquele momento estabelecido do contrato futuro em relação ao contrato definitivo. Veja que a grande utilidade prática é que eu adio a efetivação do contrato futuro, e às vezes isso é interessante para mim por razões tributárias, por razão mesmo de impossibilidade do objeto do contrato futuro, mas eu garanto, eu asseguro que ele vai ser feito posteriormente, porque já há aqui um compromisso, um comprometimento, uma obrigação de criá-lo. Talvez o contrato preliminar que a gente mais ouça falar no nosso dia a dia é o contrato das incorporações imobiliárias, especialmente de edificações em condomínio. Vou falar um pouquinho mais dele lá no finalzinho da aula de hoje, que é a típica situação da venda do imóvel da planta, na planta. Eu não tenho como ainda vender aquela unidade habitacional que ainda não existe, não existe registro para eu vender aquele bem que ainda não foi construído. Mas, ao mesmo tempo, o incorporador ele precisa de recursos para viabilizar mesmo a edificação, a construção que ele quer fazer. Então, o que ele faz? Ele faz um contrato preliminar em relação a apartamentos que ainda não foram construídos. Então, ele não vai fazer o definitivo porque não tem jeito. Mas ele se compromete que, uma vez terminada aquela construção, as unidades autônomas a serem registradas serão objeto do contrato definitivo com o prometente comprador. Então, talvez seja o tipo mais comum aqui. E aí, gente, qual que é a diferença de um contrato preliminar com uma negociação preliminar? O contrato preliminar tem uma natureza contratual propriamente dita. As partes entram em acordo de vontade, estipulando a obrigação de fazer consistente na efetivação do contrato futuro. Enquanto na negociação preliminar é uma mera negociação, uma tratativa preliminar. A fase aqui é pré-contratual. As partes não estão vinculadas. Tanto que a gente já falou que não há execução específica como regra na negociação preliminar. O que eu posso ter é perdas e danos, porque o sujeito deixou de fazer o contrato e quebrou as legítimas expectativas feitas, criadas para outra parte, do ponto de vista até de tutela da boa-fé. Mas não tem ainda um contrato propriamente dito a ser executado. Veja que o artigo 462 e o código, a gente trata do contrato preliminar entre os artigos 462 e 466. Veja que o 462 ele traz a seguinte regra: o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Então, eu vou ter que observar aqueles requisitos de validade do artigo 104, subjetivos, objetivos e formal, em relação ao contrato preliminar, com uma exceção. Os requisitos subjetivos, eu tenho que cumprir aquilo que eu tenho do definitivo. As partes têm que ser capazes.
Capacidade genérica, da capacidade civil, mas também a capacidade para alienar os bens que são dispostos via contrato preliminar. Inclusive aqui, gente, muito importante é que se o contrato definitivo envolve uma alienação que depende de outorga uxório marital, ou seja, que depende do consentimento, da anuência do outro membro do casal, quando o contratante é casado. Então, tipicamente, quando acontece uma alienação de bem imóvel, eu preciso da outorga uxória do cônjuge no contrato definitivo, eu também vou precisar dela no contrato preliminar. Quanto ao requisito objetivo, o objeto do contrato preliminar é fazer um contrato definitivo, não é isso? E o objeto do contrato definitivo aqui tem que ser possível, lícito, determinado ou determinável, nos mesmos termos do artigo 104, inciso 2 do Código Civil. Agora, o último requisito do 104, que é o requisito formal, não vai ser exigido por expressa menção do 462, que diz, exceto quanto à forma. Então, eu não exijo, importante demais isso aqui, que o contrato preliminar seja feito pela mesma forma do principal. Então, se o principal, por exemplo, exige pactuação por escritura pública, como é o caso de uma alienação de bem imóvel de valor superior a 30 salários mínimos, dos termos do artigo 109 do Código, ou 108, agora não vou ter certeza, o contrato preliminar pode ser feito por instrumento particular. Então, aqui a gente tem uma pequena exceção da regra. O artigo 463, ele traz para a gente a regra geral aí da consequência do contrato preliminar, trazendo que, concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer uma das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo a outra para que efetive. Então, o objeto é realização do definitivo, e a outra parte pode exigir, cabe execução específica mesmo, para que se realize o contrato definitivo, cumprindo-se aquilo a que a parte se vinculou no contrato preliminar. Veja que pode haver cláusula de arrependimento, não é muito comum, mas pode haver no contrato preliminar, e nessa situação não caberia execução específica, não caberia uma exigência para que a parte o cumprisse. Mas sem a cláusula de arrependimento, eu posso exigir da outra parte que realize o definitivo. Mas aqui vem uma coisa que é muito importante para a gente, que vem uma expressão, uma frase, né? Isso, o contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente, parágrafo único. E aí vem uma lógica, uma pergunta, o que acontece se ele não for levado ao registro? Muitos autores vão falar, olha, não deveria ter aqui essa expressão deverá, deveria estar poderá. Porque, na verdade, o registro não vai ter uma consequência tão grande. Mas antes de falar disso, eu queria falar onde que ele vai ser registrado. Depende do que envolve esse contrato preliminar. Se ele se refere a bens imóveis, no registro de imóveis do local do bem. Se ele refere a bens móveis, no registro de títulos e documentos. Mas então, o que acontece se ele não for levado ao registro? A interpretação dominante, isso aqui a gente encontra no Carlos Alberto Gonçalves, no Caio Mário da Silva Pereira, e de uma série de outros artigos, é que esse parágrafo único do artigo 463 deve ser entendido como o registro, ele só é exigência para que o contrato produza eficácia contra terceiros, não entre as partes. Isso significa que, se aquele bem que deveria ser objeto do contrato definitivo, que foi tratado no contrato preliminar, foi alienado para terceiros. Então, veja bem, eu tenho um contrato preliminar em que as partes se comprometem, no momento futuro, fazer um contrato definitivo de alienação daquele bem. Se antes de chegar ao momento definitivo, aquele bem é alienado para terceiros, esse terceiro está em regra de boa-fé, salvo se o contrato foi registrado, porque o registro traz uma presunção de conhecimento público, não é isso? Dessa alienação. Então, se o contrato for alienado, eu posso depois, até contra o terceiro, exigir a transferência desse bem para mim. Agora, se ele não foi registrado, eu não posso opor o contrato contra terceiros e só caberia a via das perdas e danos. Agora, fora essa situação de eficácia contra terceiros, a eficácia entre as partes, ela não depende do registro.
Então, eu poderia, mesmo assim, exigir o contrato definitivo em relação à outra parte, se o contrato não está registrado. A gente tem 2 pontos de entendimento aqui. Um é o enunciado 30 da primeira jornada de direito civil do CJF, que traz: a disposição do parágrafo único do 463 do Código Civil deve ser interpretada como fator de eficácia perante terceiros. E temos súmula nesse sentido, que é a 239 do STJ. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Então, o registro só é importante para eficácia perante terceiros, não para eficácia entre as partes, em termos de poder exigir a execução específica ou adjudicação compulsória. E esse entendimento ele já é bem consolidado. Veja que nós temos jurisprudência do STJ de 1989, anterior ao Código Civil, trazendo esse entendimento que originou a súmula. Então, ele traz, olha ali a parte que eu ressaltei, o direito à adjudicação compulsória de caráter pessoal, restrito aos contratantes, não se condicionando à inscrição no registro de imóveis. O problema aqui para a gente é eficácia contra terceiros, mais uma vez ressaltando. Na sequência, o Código traz os artigos 464 e 465, disciplinando as consequências do inadimplemento da obrigação trazida no contrato preliminar. Qual é essa obrigação? É a obrigação de realizar, de efetivar, de celebrar oportunamente o contrato definitivo. O que acontece, então, se uma das partes se recusa a celebrar o contrato definitivo posteriormente? O 464, complementando o que o 463 já falava, porque como a gente viu, o 463, vamos voltar aqui nele, ele falava que a parte pode exigir a celebração da outra. Então, essa exigência da celebração da outra é o que a gente chama de adjudicação compulsória ou execução específica da obrigação de fazer consignada no contrato preliminar. Então, passado o prazo, lá, o momento em que se entabulou que deveria ser feito o contrato definitivo, a parte prejudicada, interessada, ela pode pedir ao juiz que supra a vontade da outra parte e faça adjudicação compulsória, a execução específica, criando o contrato definitivo e suprindo a falta da parte do outro sujeito, salvo se a natureza da obrigação não for compatível com isso. Então, eu posso exigir o contrato definitivo independentemente ou contrariamente à vontade da outra parte. Essa é a norma do 464. Agora, em certas situações, eu posso ter uma situação em que uma das partes não tem interesse, não promove a execução específica, não exige a execução específica, ou que a natureza da obrigação, veja que está na parte final do 464, não justifica a execução específica, que o contrato definitivo ocorra independentemente da vontade do sujeito. A doutrina vai usar como exemplo disso aqui, da natureza da obrigação, por exemplo, quando o contrato definitivo, quando a obrigação que se quer criar tem natureza personalíssima. Porque, veja, o sujeito não quer criar o contrato definitivo, mas só ele pode cumprir. Eu não tenho como compeli-lo a executar. Não justifica fazer a execução específica. Nessa situação em que, por falta de interesse ou que a natureza do contrato impede o contrato definitivo e execução específica, só cabe fazer perdas e danos. É o 465. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos. Então, não há interesse dele em exigir o cumprimento específico. Ou é impossível, a natureza da obrigação não torna recomendável, por exemplo, porque eu preciso dele cumprir esse contrato pela natureza personalíssima, então aqui a gente faz converter em perdas e danos. E, finalmente, o último dispositivo daqui do Código Civil que trata de contratos preliminares, ele vai tratar de um tipo específico de contratos preliminares, que é chamada promessa unilateral de contrato, ou um contrato preliminar unilateral, que vai ser bem diferente do resto que a gente está falando, e vai caracterizar algo que a gente falou quando a gente falou lá atrás de preparação do contrato. Então vamos lá ler o dispositivo, que é o artigo 466 do Código Civil. Se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto, ou, inexistindo este, no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor. Veja
que nós também temos um contrato que tem por objeto a celebração de um contrato definitivo. Por isso que ele é um contrato preliminar. Existem as duas partes, um promissário de um lado e um promitente de um lado, desculpa, e o promissário do outro lado. Tá até errado aqui que eu coloquei os dois como promissário. O devedor é promitente, viu, gente? Eu vou corrigir no slide que eu vou postar para vocês. E o credor é o promissário, a quem se promete. No contrato preliminar normal, as duas partes são promitentes e promissários. Aqui, a característica é, eles entram em acordo, então tem natureza contratual, gente, porque há um acordo de vontades entre as partes que farão o contrato definitivo depois. Mas apenas uma delas assume a obrigação de celebrar o definitivo. A outra tem um arrependimento aqui possível. Ela tem a faculdade, ela pode ou não criar o contrato definitivo. Então, na verdade, você cria faculdade para uma das partes e obrigação para as outras. Então, é contratual porque não foi só uma promessa unilateral. Desculpa, fica contraditório, não foi só um negócio jurídico unilateral, uma oferta unilateral. Não foi uma mera oferta, que é elemento de formação, como a gente estudou numa das aulas anteriores. Nele, há um compromisso, há um acordo entre as partes sobre os termos dessa promessa, como que vai ser o contrato futuro. Mas uma das partes apenas se vincula, a outra não. Então, o promitente ou o devedor se vincula, o promissário ou credor pode exigir dele o cumprimento da sua promessa, mas não se vincula, pode ou não criar o futuro, o contrato futuro. E eu trouxe um trechinho do Orlando Gomes, que é o autor que costuma se aprofundar mais nesses temas, que vai dizer: na promessa unilateral, a faculdade de exigir o cumprimento reserva-se exclusivamente a uma das partes. A outra contrai obrigação, cuja adimplemento fica subordinada à vontade da que pode exigir. A essa promessa unilateral de contrato chama-se impropriamente opção. Então, a opção, gente, que a gente estudou lá atrás, ela tinha natureza contratual, como a gente falou, ela é essa promessa unilateral de contrato. Eu tenho um contrato preliminar, mas que só gera obrigação de criar o contrato futuro definitivo para uma das partes. Tipicamente, o que a gente tem como opção de compra. Então, uma das partes tem a opção de realizar a compra. O vendedor tem a obrigação de vender, entendeu? A venda a contento, que nós vamos estudar mais no final desse semestre dentro do contrato de compra e venda, também tem essa lógica. O vendedor entrega a coisa e se vincula. O comprador tem opção de devolvê-la, apesar do contrato já existir ali, ele tem uma lógica parecida, não seria propriamente um contrato preliminar, como a gente vai estudar. Posso ter uma promessa de doação aqui também. Então, seriam situações de promessa unilateral. E para finalizar essa aula, eu queria falar da promessa de compra e venda de imóveis, que não é estudada como regra no direito contratual, porque ela é regulada dentro dos direitos reais, porque ela não gera apenas uma obrigação, um direito obrigacional, ela gera um direito real, o direito do promitente comprador, que está disciplinado nos artigos 1417 e 1418 do Código. Então, nessa situação, quando eu tenho uma promessa de compra e venda de imóveis, o comprador, ele adquire um direito real à aquisição do imóvel. Ele vai fazer um contrato de promessa de compra e venda que pode ser feito por instrumento público ou particular. E aí, gente, o legislador já vai falar, ele não vai caber aqui direito de arrependimento. Esse contrato tem caráter irretratável e deve ser registrado no cartório de registro de imóveis. Está lá no artigo 1417 do Código Civil, essa regrinha para a gente. Então, estou pegando aqui até para a gente poder fazer a leitura. Artigo 1417, mediante promessa de compra e venda, em que não se pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição de imóvel. Mas, Carla, eu posso pactuar arrependimento? Posso, mas aí ela não vai gerar esse direito do 1417. Ela não gera direito real de aquisição para o promitente comprador. Então, vamos dizer, eu comprei um imóvel na planta. É a típica situação. Fiz um contrato de promessa de compra e venda, sem direito de arrependimento, instrumento particular, pode ser, e registrei no cartório. Quando o imóvel ficou pronto, gente, eu posso exigir da incorporadora imobiliária, da construtora, que ela me passe o imóvel.
estou aqui falando de uma situação de adjudicação compulsória, que é justamente a previsão do 1418. Cabe adjudicação compulsória. Então, o que diz o 1418 aqui, fazendo a leitura dele? O promitente comprador, titular direito real. Veja, gente, não é uma mera obrigação de transferir, é um direito real. Eu tenho já sequela sobre o imóvel, isso é importante, é o ponto de baixo. Pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme disposto no instrumento preliminar. E se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Aqui o mais importante, gente, é que, como foi registrado, eu tenho eficácia contra terceiros e o proprietário anterior ele fica impedido de realizar outras alienações do bem. O direito real, vocês ainda vão estudar isso melhor, ele tem sequela. Inclusive, se eu vender para terceiro vender e o terceiro vender para outras pessoas, como está ali no registro, isso vai caber sempre o direito à adjudicação compulsória por parte do comprador. E aqui, gente, especialmente quando a gente fala de imóveis na planta, dos empreendimentos que a gente chama de incorporações imobiliárias, a gente tem uma lei específica, que é a Lei 4591 de 1964, que ela trata de condomínios e de incorporações imobiliárias, que reforça esses direitos que nós estamos falando do promitente comprador. A lei ela vai falar que essa incorporação imobiliária é uma atividade em que se busca realizar uma construção para alienação total ou parcial de edificações compostas de unidades autônomas. Então, o incorporador, que é o que a gente chama, que seria a pessoa jurídica, é uma pessoa física ou jurídica, que vende as frações ideais do terreno, buscando no futuro entregá-las ao comprador. Então, ela se responsabiliza pela entrega. Isso está nos artigos 28 e 29 dessa lei. Eu não vou ficar falando sobre isso, porque a regra é a mesma do que a gente já acabou de falar. Mas em relação a essa lei, a gente tem uma súmula, que é a súmula 413 do STF, que estabelece o compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que não loteados, dá direito à execução compulsória, quando reunidos os requisitos legais. Então, aqui é mais para dizer para vocês que eu tenho um direito real de aquisição de imóveis previsto lá nos direitos reais, que vocês vão estudar com mais profundidade à frente. Mas é um contrato preliminar, uma promessa de compra e venda, que tem uma característica especial por tratar de imóveis. Então, nos termos do 1417 e 1418 do Código, tá certo? Finalizamos, então, unidade 6, aula que vem, aula síncrona. Nós vamos começar nós vamos trabalhar a próxima unidade, que é a unidade 7 do nosso programa, se eu não me engano, é dos vícios redivitórios.